Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass sobre como se preparar para engravidar. Primeiro eu queria pedir desculpas porque minha intenção era fazer essa aula ao vivo, porém eu nunca tinha feito aula ao vivo no meu canal do YouTube, já tinha feito como convidada em outros canais, já tinha feito no Instagram, mas não tinha feito no meu canal do YouTube. E eu queria fazer essa live, essa Masterclass no canal do YouTube para eu poder compartilhar essa tela, fazer toda a minha apresentação. E aí quando eu fui preparar tudo agora para fazer a Masterclass, eu descobri que você precisa pedir uma autorização do YouTube 24 horas antes de transmitir ao vivo. Então, eu só poderia amanhã. Eu faço questão de fazer essa aula hoje para vocês. Então, estou aqui, ó, dia 13 de janeiro, às 7h22, gravando essa aula e vou mandar o link para vocês, tá? Mas mesmo não sendo ao vivo, vocês podem deixar quaisquer dúvidas nos comentários embaixo desse vídeo, dúvidas, comentários, enfim, ou podem me mandar por direct, né, lá no Instagram. Mas vamos começar então? Então, por que eu resolvi fazer essa aula, né? Por que essa aula é tão importante? A maioria das mulheres resolve procurar um médico, um ginecologista obstetra, já quando está grávida, né? Ela decide engravidar para seu método contraceptivo e ou se ela demorar um pouquinho mais, ela acaba procurando para investigar isso, ou se ela engravida logo, ela já chega para uma consulta pré-natal. E esse não é o ideal. Por que não é o ideal? E a gente vai falar muito nessa aula. Porque existem várias medidas importantes a serem tomadas antes da mulher engravidar, né? E eu vou explicar por que antes e não durante. Então, quando que a gente deve fazer essa consulta? Olha, idealmente a gente deve fazer essa consulta quando a gente já tem um planejamento de quando vai engravidar. Não necessariamente interromper o método, tá? A mulher pode ainda estar tomando pílula, estar usando DIU, mas ela já pensa em interromper o método em tal momento. E aqui eu quero sempre deixar claro, né, que planejar interromper o método para começar a tentar não quer dizer engravidar imediatamente. Né? E eu falo muito disso, tanto no mini curso, quanto no curso de fertilidade natural, quanto no meu Instagram o tempo inteiro, que o que acontece? Como a maioria das mulheres passa grande parte da vida, né, vários anos, quiçá décadas, né, preocupadas em como não engravidar, porque a gravidez não cabe naquele momento, elas ficam sempre angustiadas se o método está adequado, se é falho, se falhou, se esqueceu, se não tomou, se não usou preservativo. Cada vez que não usa ou que falha, preocupadas, né, se engravidaram, se teve uma gravidez indesejada, preocupadas se a menstruação atrasa, corre para fazer teste. Então, as mulheres vivem essa angústia. Isso faz as mulheres pensarem que engravidar é uma coisa automática, é um botão de liga e desliga. E quando elas resolverem, elas vão engravidar. Só que na prática não é assim, né? A gente conversa muito sobre isso tanto no mini curso gratuito quanto no curso de fertilidade natural, o tempo natural que a mulher leva para engravidar. Né? E por que eu estou falando isso? Porque as mulheres tendem a achar assim, eu vou interromper o meu método e vou engravidar no mês seguinte. E não é assim, né? A maioria dos métodos, quase todos, no momento que você interrompe, a fertilidade já está restituída, né, na interrupção, no ciclo seguinte. Raras exceções de métodos, enfim, de depósito, né? Mas fora isso, o tempo, assim, eu uso pílula há 10 anos. Isso não faz nenhuma diferença, a fertilidade é restituída. Porém, leva-se um tempo natural para engravidar, mesmo quem não está usando método nenhum. Mas existe uma média de 6 meses de tempo para engravidar. Algumas mulheres levarão até 12 meses, algumas mais do que isso, mas algumas engravidarão no primeiro mês. Como algumas engravidarão no primeiro mês, no segundo mês, é importante que o corpo da mulher já esteja preparado para engravidar. Tá? E de que forma a gente pode preparar esse corpo para engravidar? É isso que a gente vai ver nessa aula. Então, quando que a gente deve procurar o profissional, né, de saúde para preparar o organismo para engravidar? Quando a gente já tem um planejamento. Lembrando que o planejamento não é assim, vou parar a pílula em março e engravido em abril, porque não é assim que acontece. Porém, assim, vou parar meu contraceptivo em março. Eu posso, né, engravidar em qualquer momento ao longo de 12 meses depois disso. Então, antes disso, a gente já procura e a gente vai ver por que é importante procurar assim que a gente resolve engravidar, assim que a gente já tem um planejamento, né? Não quando está tentando. Em muitos países, quando a gente vai estudar por literatura internacional, né, principalmente literatura americana, fala-se muito em consulta pré-concepcional, né, oportunística. O que é consulta pré-concepcional oportunística? É você pegar qualquer mulher em idade fértil e considerar ela como uma mulher passível de engravidar, principalmente se ela usa um método auto-administrado, ou seja, uma pílula que depende dela tomar, né, um preservativo que depende dela usar, um anel vaginal que depende dela inserir. Esses métodos são mais passíveis de falha. Todo método é passível de falha, mas
mas esses são mais passíveis de falha do que os que a gente chama de LARC, né? LARC é Long Acting Reversible Contraception. Então, contraceptivos reversíveis de longa ação, né? De longa ação. Por que reversíveis? Porque a gente não está falando da laqueadura tubária, que é um método a princípio irreversível, né? A gente está falando dos reversíveis, porém que agem por muito tempo, que são basicamente o implante, né, subdérmico, e o DIU. Então, esses métodos são mais seguros e menos passíveis de falha, porque não dependem da mulher lembrar. Então, óbvio que eles podem falhar, mas são menos passíveis de falha. Quando o profissional de saúde está lidando com uma mulher que usa esses métodos, ele não se preocupa tanto com a pré-concepção. Mas quando a mulher usa um método como pílula, que ela pode esquecer preservativo, que ela pode usar o tabelinha, enfim, a gente sempre deve tratar essa mulher como uma mulher passível de engravidar e realizar nela uma consulta pré-concepcional no sentido de equilibrar esse organismo para, caso venha uma gravidez não planejada, seja de forma mais saudável para a mulher e para o bebê. Tá? Então, sobre o que a gente vai conversar aqui? Primeiro, a gente tem conceitos chaves, né? O resumo das orientações é a importância de uma consulta médica pré-concepcional, e é isso que eu vou me aprofundar aqui, porque eu sou médica, né? Então, a aula vai basicamente se aprofundar nisso, mas é muito importante também ter uma consulta nutricional. Por que é importante ter uma consulta nutricional? Tanto pela questão do peso, né? A gente vai ver aqui que o ideal para a mulher engravidar é que ela esteja na faixa de peso da normalidade, num IMC considerado normal, ou seja, nem sobrepeso e obesidade, nem baixo peso. Esses dois extremos, tanto do sobrepeso e obesidade quanto do baixo peso, são prejudiciais tanto à fertilidade quanto à gravidez, né? Para a mulher e para o bebê, ao resultado da gravidez. Então, evitar isso, tentar ficar, não precisa ser o magro da modelo estético de forma nenhuma, mas dentro da faixa da normalidade. Mas não só isso a nutricionista vai ver. Quando a gente fala em suplementação nutricional para gravidez, para fertilidade, é importante, eu já vejo muito médico por aí falando assim, não, é fundamental tomar zinco, é fundamental tomar selênio, é fundamental magnésio, e nada disso é verdade, porque nada disso é fundamental universalmente para todas as mulheres. Quando a gente fala universal, a gente fala assim, de regra, para todo mundo. Nada disso é necessário. Tirando o ácido fólico, que a gente vai conversar, né, que é fundamental para todas as mulheres, os outros nutrientes, né, enfim, micronutrientes, macronutrientes, oligoelementos, a gente precisa individualizar. Então quer dizer que nenhuma mulher precisa repor magnésio, nenhuma mulher precisa repor cálcio? Não. Quer dizer que não deve ser feito de forma universal. Então só o nutricionista vai poder avaliar aquela mulher, tanto em relação aos hábitos dela, ao tipo de comida que ela come, para poder melhorar esse equilíbrio alimentar e, se for o caso, repor nutrientes, né? Repor individualmente. Então, essa mulher pode precisar de vitamina D, aquela pode precisar de cálcio. Não quer dizer que elas não precisem, quer dizer que, via de regra, as mulheres não precisam, mas uma ou outra pode precisar e a nutricionista precisa avaliar isso, tá? E acompanhamento psicológico? Eu sempre brinco que eu acho acompanhamento psicológico fundamental para todo mundo. Quer dizer que todo mundo tem problema e precisa? Não, quer dizer que esse equilíbrio psicológico às vezes é muito delicado. E se você tem um acompanhamento psicológico, você pode estar mais estável emocionalmente em vários momentos da vida. Mas especificamente no momento pré-concepcional, da gravidez, do puerpério, eu acho o acompanhamento psicológico muito importante. Quer dizer que eu só posso engravidar se eu tiver acompanhamento psicológico? Óbvio que não. Porém, se você tiver essa oportunidade, é um momento muito importante de começar. Por quê? Porque, primeiro, no momento que a mulher está tentando engravidar, se ela tem qualquer demora, qualquer dificuldade, isso afeta muito o relacionamento do casal, isso afeta muito o psicológico da mulher. Se a mulher precisa depois ter um diagnóstico de infertilidade, isso é muitas vezes avassalador. Se ela precisa se submeter a terapias de reprodução assistida, isso é extremamente desgastante, né? Não só é desgastante financeiramente, porque é muito caro, como fisicamente, porque demanda muito do organismo, mas psicologicamente é muito estressante. E isso eu não estou falando de orelhada, não é da minha cabeça, tem literatura extensa sobre o tema, sobre a questão psicológica das terapias de reprodução assistida e o impacto que isso tem na vida conjugal. Então, se você já tem esse acompanhamento, isso pode te ajudar muito, mas mesmo que você não tenha dificuldade de engravidar, engravide, hormonalmente, psicologicamente, a gravidez é um momento muito instável, de muita fragilidade, né? A mulher muitas vezes passa a ver coisas do relacionamento dela com a mãe dela, da infância dela, então que pode abalar. Existe um livro muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler depois da gravidez, chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que versa sobre isso um pouco, né?
E além da gravidez, o puerpério aí é um momento sabidamente muito instável, né? É muito frágil, muito sensível, é muito comum depressão pós-parto, a mudança na vida da mulher é gritante, então ter um acompanhamento psicológico, se você já está estável, se você já tem base, se você já tem um referencial, pode ajudar muito. Quem puder, eu faço realmente essa recomendação. E acompanhamento para atividade física. Então aqui é importante a gente salientar que isso sim é uma recomendação universal. É claro que você pode ter exceções onde haja contraindicações, mas via de regra é uma recomendação universal das sociedades médicas, tanto de cardiologia quanto, enfim, de esportes, que todo mundo faça atividade física. Isso também já foi exaustivamente comprovado pela literatura, o benefício para a saúde. A gente tende a achar que está saudável, né? Ah, eu não fumo, eu não bebo, então eu estou saudável. Não, se você não fuma e é sedentário, o sedentarismo já tem CID, tá? CID é o Código Internacional de Doenças, como uma doença, sedentarismo. Então, tal qual obesidade, né? Tal qual diabetes, hipertensão, o sedentarismo é um problema de saúde pública, é um problema que pode ter impacto, né, a longo prazo e a curto prazo. Então, a recomendação é que todo mundo pratique atividade física. E qual é a recomendação? A recomendação é de, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana, tá? Por semana. Que pode ser distribuído de qualquer forma, mas idealmente não menos que 3 vezes. Né? Então, 2 vezes de 75 minutos ou uma de 150 não é o adequado. No mínimo 3 vezes, e aí você pode distribuir esses 150 minutos como quiser. E qual a intensidade? A intensidade deve ser moderada, né? Pode ser intensa, se a pessoa assim o desejar, mas o mínimo é atividade moderada. E hoje em dia a gente não usa mais tanto a questão do frequencímetro, pode usar, né, a frequência cardíaca, mas a gente fala muito em talking test. O que é o talking test? É a pessoa conseguir falar de forma confortável. Então a pessoa não pode conseguir cantarolar uma música, senão tá muito fácil, a pessoa tá com muito fôlego, mas também ela não pode não conseguir falar, que isso aí é exaustão. Então a pessoa precisa conseguir falar de forma confortável. Essa é a intensidade. Em relação ao tipo de atividade física, idealmente a gente fala para combinar treino de força, né, com um treino de cardiovascular, treino de força para estabilizar a articulação, postura, enfim, prevenir diversos tipos de lesão e dar força, e o cardiovascular para condicionamento, né, esse é o ideal. Mas, na prática, a gente fala que o importante é a pessoa fazer alguma coisa, o que ela fizer, né? Porque não adianta você ir com o ideal e a pessoa não faz nada porque é longe de casa, porque não tem logística, porque não consegue, porque não gosta, né? Se a pessoa gostar de pilates, de hidroginástica, de natação, tá ótimo, contanto que faça, tá? Com essa recomendação de 150 minutos semanais de moderada intensidade. Em relação à gravidez, né? A fertilidade e a gravidez, qual é a recomendação? Não muda. Não muda, e aqui eu quero ser muito clara, não muda. A menos que a mulher tenha uma gestação de risco em que haja uma contraindicação formal, essas contraindicações estão cada vez mais reduzidas, tá? Antigamente a gente falava de várias contraindicações, hoje em dia são super poucas. Mesma coisa em relação ao primeiro trimestre, que antigamente falava repouso no primeiro trimestre, isso não existe mais, tá? Nem naquelas mulheres que têm um descolamentozinho, uma areazinha, não há recomendação de repouso, a recomendação é continuar a atividade física pelos inúmeros benefícios para a mulher, para a gravidez, para o bebê, mesmo a longo prazo. Eu que estudo epigenética, né, que é a programação fetal nos primeiros 1000 dias de vida, então desde a concepção, né, até os primeiros 2 anos, a atividade física na mãe tem impacto na vida do bebê como um todo. Então é muito importante que a mulher continue fazendo. Para a fertilidade, especificamente, não tem uma associação muito grande, tem associação com o peso. Então, como grande parte da população está no sobrepeso ou obesidade, uma vez que ela começa a fazer atividade física, a atividade física é muito benéfica pela regulação do peso. E na gestação inicial, no primeiro trimestre, não há contraindicação e é muito importante a mulher continuar fazendo. Porém, para a mulher que está tentando engravidar e na gravidez, a gente faz algumas recomendações específicas, porque muitas vezes a mulher que está tentando engravidar já engravidou e não sabe, né? Para a mulher que está tentando, o não estar grávida por estar é muito sutil. E para o estar é muito sutil. E muitas vezes, em geral, a mulher só descobre a gravidez quando tem atraso menstrual, né? Quando a gravidez já está instalada. Então, a mulher já está numa gravidez inicial. Então, por isso a gente faz, em relação à atividade física, recomendações importantes para a mulher que está tentando engravidar, mas aí pensando na gestação inicial, não descoberta,
e para a gravidez como um todo, que são basicamente hidratação. A mulher tem que atentar muito para a hidratação, não desidratar, beber bastante água. Temperatura, né? A gente mora no Brasil, um país quente, então atentar para a temperatura. A mulher já costuma ter a pressão mais baixa, a grávida fica mais hipotensa ainda e a temperatura aumentada pode ser prejudicial. Então, um ambiente climatizado é o ideal. Glicemia, a mulher não pode fazer hipoglicemia, grávida faz muito hipoglicemia. Então, a mulher tem que se alimentar de forma adequada, não ficar longos tempos em jejum, se alimentar um pouco antes e um pouco depois do exercício físico. E por causa da glicemia, não passar de 40 a 45 minutos de atividade física direto. Tá? Mesmo, eu tenho muitas pacientes que são atletas, enfim, a gente fala... Essa paciente quer fazer muito exercício, ela pode fazer muito exercício ao longo do dia, mas sessões curtas de 40 a 45 minutos, pensando aí em várias coisas, mas principalmente na glicemia e não fazer hipoglicemia, tá? Então, esses são cuidados. Fora isso, quais cuidados que a gente tem? Risco de queda, né? Evitar esportes com risco de queda. Ciclismo, pode andar de bicicleta, não pode cair, né? Jump, não pode cair. Então, evitar risco de queda. Esportes como mergulho, que tem a questão da pressão, né, e da oxigenação, ou escalada, que também tem a questão da queda, evitar. Boxe, por exemplo, a mulher pode continuar fazendo, mas ela tem que lutar contra um treinador que vai aparar, né? Ela não pode receber golpes. Então, esses são os cuidados que a gente tem para grávidas, e aí, por consequência, são os cuidados que a gente tem para a mulher que está tentando engravidar, para ela... se ela pegar ali uma gestação inicial. E aí, por isso, é importante a mulher que é sedentária já procurar quando está tentando engravidar. Isso de que a mulher sedentária não pode fazer nada, já que você não faz nada, não começa nada no primeiro trimestre. Não é verdade, pode começar, mas aí tem que ser sob supervisão, de forma gradativa, tá? Não só pode, como deve começar, sob supervisão de forma gradativa. Se a mulher já vem fazendo, é muito mais seguro, muito mais tranquilo, ela pode continuar fazendo. Para isso é importante procurar um profissional de educação física e já começar algum tipo de treino. Qual, então, é a importância da gente fazer essa consulta pré-concepcionalmente, né? Antes de engravidar? O primeiro ponto, que é muito importante a gente salientar aqui, é que a organogênese, ou seja, a formação dos órgãos do bebê, se dá entre 3 e 10 semanas, principalmente. Com 10 semanas, os órgãos já estão formados. Óbvio que eles ainda vão amadurecer, enfim, mas eles já estão formados com 3 a 10 semanas. E a gente tem uma aula de contagem da idade gestacional, que vocês vão perceber que a contagem da idade gestacional não é feita a partir do momento que a mulher engravidou, não é feita a partir da concepção. Por quê? Porque muita gente tem relação sexual frequente e não sabe como engravidou, quando engravidou, e a gente não consegue estipular esse momento. Então, o que a gente estipula? A gente estipula universalmente, isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, em qualquer literatura, a única contagem da idade gestacional que a gente faz é a partir da data da última menstruação. É uma idade gestacional menstrual. Se vocês pararem para pensar, a mulher, quando menstruou, ela não estava grávida, né? Se a gente pegar como padrão um ciclo de 28 dias, e aí quem fez um mini curso de fertilidade natural, tem também aula no curso, sabe que é errado a gente considerar que a ovulação e a concepção ocorrem no meio do ciclo ou no 14º dia, isso não é uma regra, tá? É diferente a forma de calcular, mas num ciclo padrão de 28 dias, que a ovulação ocorra no 14º dia, a mulher vai engravidar ali em torno do 14º dia. Mas a conta que a gente faz da gravidez é a partir da última menstruação normal, ou seja, é 14 dias antes da data que ela de fato engravidou. Então, quando a gente fala idade gestacional, a mulher tem sempre 2 semanas a mais do que a idade concepcional de fato. Tá? Essa aula da contagem da idade gestacional é muito importante porque, enfim, quando você pega teste de farmácia, você está grávida de tantas semanas, né, isso pode confundir, tem vários motivos para isso, eu explico direitinho. Mas aqui, se a gente fala que a mulher, quando descobre que está grávida, é normalmente no atraso menstrual. Quando ela descobre que está grávida, ela já está grávida de 4 semanas, né, pela idade menstrual. E olha só, a organogênese ocorre entre 3 e 10 semanas. Então, quando a mulher descobre que está grávida, os órgãos já estão em formação. Se ela começar a ter uma medida a partir daí, ela vai perder um ponto, uma janela de oportunidade ótima ali para intervir. E é importante salientar também que cerca de 30% das mulheres iniciam o pré-natal no segundo trimestre. Quando é que é o segundo trimestre? O primeiro trimestre vai até 14 semanas, né? O segundo trimestre vai de 14 a 28 semanas, depois a gente tem o terceiro trimestre. Então, se a mulher inicia o pré-natal no segundo trimestre, após 14 semanas, olha só a organogênese, que foi de 3 a 10 semanas. Os órgãos já estão formados. Então, essa mulher que vai iniciar o pré-natal no segundo trimestre, ela perdeu uma janela de oportunidade ali maravilhosa de otimizar a formação dos órgãos do bebê.
Em relação às intervenções que a gente pode fazer, né, ao aconselhamento, às medidas, medicação, vacina, enfim, muitas intervenções são mais importantes de serem realizadas antes da concepção do que durante o pré-natal em si. Então, por exemplo, vacinação. A vacinação pré-concepcional é diferente da vacinação da gestante. Existem várias vacinas que são importantes de serem dadas se a mulher não tiver tomado, como, por exemplo, hepatite A, como, por exemplo, varicela. Se a mulher não tiver tomado, são importantes dela tomar e que ela não pode tomar grávida. Né? Então, é importante, várias intervenções devem ser realizadas no período pré-concepcional. Mesma coisa, por exemplo, equilíbrio da glicose em mulheres diabéticas. Mulheres que são diabéticas, é claro que elas precisam estar equilibradas ao longo da gravidez, no pré-natal, mas elas devem engravidar equilibradas, porque você tem risco de malformação fetal na mulher diabética que engravidou com a glicemia descontrolada. Né? Mesma coisa, hipotireoidismo. A mulher que tem problema na tireoide, hipotireoidismo, é muito importante ela já engravidar equilibrada. Né? Óbvio que é importante ela manter durante a gestação, mas ela já engravidar equilibrada. E o tempo para o objetivo. Algumas medidas que a gente precisa adotar para otimizar, né, nessa consulta pré-concepcional, o objetivo leva muito tempo para ser atingido. Pode levar meses para ser alcançado. Como, por exemplo, emagrecer. Né? A mulher com sobrepeso, obesidade pode levar meses para emagrecer. Controlar algumas doenças como hipotireoidismo, hipertensão, diabetes. Às vezes não é só entrar com uma medicação e pronto. Você leva um tempo até ajustar. Então, você pode levar meses para alcançar esse objetivo. E também porque grande parte, como eu já falei, uma grande parte das gestações não são planejadas. Então a gente deve fazer uma consulta pré-concepcional oportunística. Mesmo que a mulher não esteja planejando engravidar, se a gente acha que ela é passível de engravidar, a gente já tenta equilibrar ali essa mulher no que pode, no que é possível. E quais são as metas, então, dessa preparação do corpo, dessa consulta pré-concepcional? Basicamente 3. Identificação, educação e intervenção. O que eu quero dizer com isso? Identificação, identificar riscos potenciais para mãe, feto e gravidez. Ou seja, eu vou investigar, e eu vou falar aí disso, para tentar achar quaisquer riscos que eu consiga tirar ou minimizar, tá? Educação. Então, educar a mulher sobre esses riscos, quais são eles, como eles ocorrem, como a gente pode intervir para diminuir ou para tirar, né? Como a gente pode manejar esses riscos para tentar reduzir, e alternativas reprodutivas, tá? E dar alternativas, por exemplo, se às vezes os pais têm, enfim, uma síndrome genética grave e eles precisam de um aconselhamento genético, eles têm que ter essas alternativas reprodutivas. E intervenção, ou seja, iniciar intervenções para fornecer os melhores resultados maternos, fetais e da gravidez. Quais são as intervenções? Diversas. Orientação para perda de peso, começar uma medicação para equilibrar hipertensão, vacinar, enfim, são diversas medidas de intervenção. Então, em resumo, o objetivo como um todo é identificação e redução de riscos, a fertilidade, gestação e resultado, né? Resultado da gestação. Então, a gente quer identificar e reduzir os riscos. Tanto riscos para fertilidade, e aí o que eu falo de riscos para fertilidade? A gente tem isso no curso, né? Tanto no mini curso quanto no curso de fertilidade natural. Riscos da fertilidade, estar acima do peso, ou abaixo, ou muito abaixo do peso, desordens médicas como síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Então, a gente consegue identificar esses riscos à fertilidade, né? À gestação e ao resultado da gestação. E como é que a gente faz essa identificação de riscos? Os riscos principais que a gente visa identificar aí são riscos sociais. E aí que são riscos sociais? Isso varia muito, né? Se a pessoa vive em área de vulnerabilidade, que não tem saneamento básico adequado, se ela tem questão de violência na comunidade e principalmente o que é infelizmente muito comum, violência com o parceiro, né? São riscos sociais. A questão do trabalho dela, se o trabalho dela, ela tem estabilidade para engravidar, se ela não tem estabilidade para engravidar, se o trabalho dela oferece riscos à gravidez de alguma forma, né? Seja risco físico, seja risco ambiental, que a gente vai falar disso. Então, identificação dos riscos sociais, riscos comportamentais, comportamentos de risco, né? A gente pode falar comportamento de risco desde, sei lá, ter múltiplos parceiros sem preservativo, você pegar alguma infecção sexualmente transmissível, quanto aquelas questões que a gente fala de risco de queda, enfim, riscos comportamentais, riscos ambientais, riscos que o ambiente possa oferecer. E aqui a gente fala de riscos ambientais, por exemplo, exposição a poluentes tóxicos, vulnerabilidade em relação a doenças como aqui no Brasil, Zika, agora Covid, né? Então são riscos ambientais, a questão da toxoplasmose.
e riscos biomédicos mesmo, riscos daquele organismo, riscos médicos, né, hipertensão, diabetes. Então a gente tem que identificar esses riscos. A gente tem que reduzir esses riscos como? Com educação, com aconselhamento e com intervenção. São as 3 formas de a gente reduzir o risco. Educar a mulher, aconselhar ela, né, sobre mudanças quando possível, e intervir quando possível também. Então, como é que é feita a avaliação de risco? A avaliação de risco é feita da seguinte forma: a gente identifica os riscos pela anamnese, que é a história da paciente, por um exame físico detalhado e por exames complementares, né? Eu coloquei aqui exames laboratoriais, que são os que mais comumente identificam risco, mas exames complementares como um todo. Então, essa avaliação de risco, né? A identificação do risco pela idade materna, um histórico médico detalhado, exposições ambientais que essa mulher pode sofrer, um exame físico detalhado, exames de imagem, exames laboratoriais. Então, aqui quando a gente fala do histórico médico, o que a gente quer ver? O que a gente busca? O que a gente investiga? Problemas médicos crônicos, incluindo obesidade, tá? Lembrar que a obesidade é um problema médico crônico. A gente minimiza a obesidade, tá gordinha, tá acima do peso, é um problema médico crônico com sérias consequências tanto para a vida dessa mulher como para a gravidez e para a vida do bebê. Então, identificar problemas médicos crônicos, incluindo obesidade, fora os mais comuns: hipertensão, hipotireoidismo, diabetes, né? A gente tem que identificar infecções crônicas, muitas vezes, medicamentos teratogênicos. Muitas vezes as mulheres já vêm usando medicações ou para tratar alguma desordem, enfim, que são teratogênicos. O que é teratogênicos? Que prejudicam a formação do bebê, que fazem o bebê ficar mal formado, que fazem ter alterações na morfologia do bebê. Então, medicamentos teratogênicos, e é muito comum, diversos medicamentos muito usados e muito eficazes para controle de pressão arterial, por exemplo, diversos antihipertensivos, não são compatíveis com a gravidez. E aí essa mulher não pode tomar? Não, ela pode tomar, se ela não estiver grávida, se ela estiver usando um método seguro, se ela estiver pretendendo engravidar, pensando em engravidar, usando um método mais ou menos, a gente troca essa medicação porque existem outras medicações compatíveis. Tá? Então a gente visa identificar esses medicamentos teratogênicos e ou tirar, né? Quando possível, a gente tira ou substitui por medicamentos mais seguros. Então, história reprodutiva, né? Avaliar se essa mulher já engravidou, como foram as gestações, se ela teve aborto espontâneo provocado, se fez intervenção, curetagem, como foram as outras gestações, teve prematuro, isso tudo é importante pra gente, né? Teve óbito fetal, teve prematuro, teve gêmeos, teve pré-eclâmpsia, isso tudo a gente já busca, diabetes gestacional, a gente já investiga. Condições genéticas histórico-familiar, como eu falei, né? Enfim, anemia falciforme, talassemia, essas doenças que podem, né, que você pode investigar, fazer aconselhamento genético, enfim, que pode ter impacto na prole. Uso de substâncias, então, tanto substâncias ilícitas, né, cocaína, maconha, a gente precisa identificar para fazer o aconselhamento adequado, quanto as lícitas, né, cigarro, álcool, a gente deve fazer o aconselhamento adequado. O tabagismo tem impacto também na fertilidade, a gente recomenda parar. O álcool não tem um impacto tão gritante na fertilidade, mas tem um impacto gigantesco na gestação, né? Desde inicial até a gestação mais avançada. Não existe uma dose de vez em quando não tem problema, um pouquinho de álcool de vez em quando não tem problema, isso caiu por terra. A tolerância na gravidez é 0, porque mesmo pequenas doses de álcool podem ter um impacto grande. Mas fulano bebia pra caramba e o bebê nasceu ótimo. Primeiro que esse ótimo a gente não sabe, né? Quando a gente fala de formação do sistema nervoso central, QI, enfim, a gente não sabe. Mas depois, porque assim, os estudos mostram que é realmente variável, porque depende de cada mulher e da metabolização dela, de citocromo, enfim, de como ela metaboliza o álcool. Então, algumas mulheres vão, de fato, beber muito e não ter qualquer acometimento fetal, outras vão beber muito pouquinho e ter acometimento fetal e a gente não sabe qual é qual. Então, na dúvida, tolerância 0, né? Então, doenças infecciosas e vacinas, a gente faz todo um rastreio infeccioso, né? E uma investigação do histórico vacinal da mulher, para a gente saber, faz sorologia para ver o que a mulher ainda é suscetível, o que tem vacina, ela pode ser vacinada. Como eu falei, algumas vacinas não podem ser dadas na gravidez, a gente vacina antes. Na verdade, mesmo as que podem ser dadas na gravidez, né? Tirando a questão da DTPA, que a gente dá na gravidez, é importante que dê na gravidez. Mas, por exemplo, hepatite B, se a gente puder vacinar antes, melhor ainda. Pode vacinar na gravidez, mas se a gente puder vacinar antes, melhor ainda. Avaliar a questão que eu já falei de nutrição, exercício físico e controle de peso, né? O ideal é encaminhamento adequado, mas a gente, como médico, também faz esse rastreio. Riscos ambientais e toxinas ambientais. O que são riscos ambientais? Poluentes. O que aquela mulher mexe? Eu tenho muita paciente médica, a gente mexe com formol, anestesista mexe com gases que são perigosos. Então, existem esses riscos ambientais e ocupacionais
que a gente pensa que são poucos, mas que estão aí, né? Trabalha com pesticida, com produto de limpeza pesada, com formol, salão de cabeleireiro. Então a gente tem que identificar isso faz parte da consulta médica. Preocupações sociais e de saúde mental. Tá? Tanto as sociais que eu já falei, questão de violência doméstica, questão de vulnerabilidade familiar ali, vulnerabilidade da área que mora, isso tudo a gente tem que atentar. E aí também saúde mental, até para controle, né? Se essa paciente tem já um diagnóstico de depressão, se você vai ali diagnosticar depressão, se ela já usa medicação, equilibrar ela para engravidar. Em relação a medicamentos que a mulher usa, é importante saber que 98% dos medicamentos aprovados para uso tem risco teratogênico indeterminado. Aquele risco que eu falei de malformação fetal é indeterminado. Por quê? Porque é muito difícil fazer estudo em gestante. A gente não consegue pegar grupos de gestantes, né? Pegar grupos de gestantes e vou dar um remédio para ver no que dá. Então, os medicamentos que a gente recomenda, em geral, são consagrados pelo uso. Né? Por exemplo, se você for ler a bula de Novalgina, que é de pirona, Buscopan, essas medicações que a gente recomenda muito na gravidez, poucas foram testadas em gestantes, elas são consagradas pelo uso. Então, o risco teratogênico é indeterminado, né? A princípio não parece, porém, a gente às vezes não consegue fechar. Existe, para gravidez, quem tiver curiosidade, existe um site chamado Elactância, ele é em espanhol, mas dá para entender, que você digita a substância e ele dá o risco para amamentação. E ele dá, se eu não me engano também, o risco dessa medicação para gravidez. Tá? Se não é o ilactância, é outro, eu vou procurar e vejo aqui, que dá o risco da medicação. Então, apenas 30 medicamentos são considerados de fato seguros na gravidez. Olha só. Então, é muito importante a gente relatar para o médico tudo que a gente toma, até vitamina, tudo, tudo, tudo. Eu tomo isso aqui. Isso eu tomo às vezes, isso eu tomo quando estou com dor de cabeça, isso eu tomo, para a gente poder ajustar para os mais seguros possíveis. Tá? E o risco potencial de uso de um medicamento deve ser individualizado para as alternativas. Então, por exemplo, a paciente que tem depressão, que usa medicamento antidepressivo ou, sei lá, antipsicótico, ansiolítico, ela tem que parar de usar? Claro que não, nem deve, nem pode parar de usar, tá? Que ela vai descompensar. Mas alguns não são compatíveis e a gente tenta, quando possível, trocar por uma medicação compatível, na grande maioria das vezes isso é possível, tá? A mesma coisa para hipertensão. Vai parar o remédio de hipertensão? Claro que não, mas a gente vai tentar um que seja mais compatível. E o risco ambiental, né? E aí entram várias coisas. Trabalhos, viagens, hobbies, animais de estimação, ambiente doméstico. Isso tudo a gente investiga pelos riscos potenciais, a gente precisa avaliar. Essa mulher mora numa área que não é de risco, mas ela viaja para uma área endêmica de malária, ela viaja para uma área endêmica, sei lá, de febre amarela, ou sei lá, vai viajar para a África quando tem surto de ebola, sei lá. Isso tudo a gente precisa investigar, tá? Para orientar direito. Em relação a animais de estimação, não tem, obviamente, contraindicação, ninguém vai precisar dar o cachorro ou o gato porque está grávida, mas a questão, por exemplo, da toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que, na maioria das vezes, ela passa como uma doença semelhante a um quadro gripal, tá? Semelhante, fica com dor de garganta, febre, linfonodo, enfim, e passa, não tem maiores complicações na maioria das pessoas. Mas a mulher que já teve está imune, né? Ela está imune, ela não pega toxoplasmose de novo. Igual a gente fala das doenças de criança, catapora, já pegou, não pega mais. Cachumba, já pegou, não pega mais. A mesma coisa a toxoplasmose. Mas a mulher que nunca pegou, ela é considerada suscetível. Então, a mulher que tem no sangue, não tem, né, tem IgG negativo e IgM negativo, ela é suscetível. E aí, ela é suscetível, a gente tem que proteger ela da toxoplasmose, que se ela pega a toxoplasmose na gravidez, existem riscos reais para o feto. Como é que protege da toxoplasmose? E aí eu vou falar aqui para vocês verem a importância dessa consulta pré-concepcional, porque a toxoplasmose, ela pode interferir mesmo 3 meses antes de engravidar. Então, existe uma janela aí que, se a mulher tem toxoplasmose, é recomendado que ela não engravide nos meses seguintes. Então, essa doença especificamente é muito importante no período pré-concepcional. A mulher que está tentando engravidar deve já evitar a toxoplasmose exatamente igual. Desculpa, exatamente igual a mulher já gestante, porque o toxoplasma fica latente lá um tempão. Né? Então, a mulher precisa se prevenir da toxoplasmose já no período pré-concepcional. E aí, a questão do gato é porque o toxoplasma onde ele tem um ciclo no gato, a mulher que é suscetível não precisa dar o gato, mas ela tem que ter cuidados, como, por exemplo, tentar não mexer nas fezes do gato. Se for ela que mexe nas fezes do gato, né, trocar a caixa de areia, usar luva, higienizar bem a mão. Tem a questão do restaurante japonês, que é super debatida. Eu vi uma discussão enorme ontem em uma rede social. Por quê?
Porque o peixe, obviamente, ele não é o hospedeiro do Toxoplasma gondii. O peixe não oferece um risco de toxoplasmose. Então, muita gente vai falar nas redes sociais assim: ah, o peixe tem o risco de intoxicação alimentar como qualquer outro alimento mal lavado. Então, você pode ter, enfim, diarreia, intoxicação alimentar. A questão é só a higiene. Não é verdade. Óbvio que o peixe cru não passa toxoplasmose e a questão de intoxicação alimentar, salmonelose, enfim, é pela higiene. Isso é um fato. Porém, qual é o risco do japonês? O restaurante japonês manipula muito legume e verdura cru na mesma tábua, com a mesma faca e com a mão. Então, tudo é manipulado ali e aí existe risco de contaminação cruzada. Mesmo o restaurante mais confiável, super limpo, ele lava. Eu lavo super bem meus legumes e verduras. Não é a higienização adequada para prevenir toxoplasmose, que a gente fala de uma higienização muito mais detalhada, deixar de molho no hipoclorito. Isso dificilmente é realizado, idealmente deixar até na geladeira antes do consumo. Isso não é realizado nos restaurantes, mesmo nos melhores, que lavam, né? Não lavam da forma necessária para evitar toxoplasmose. Então, você acaba cortando legume e verdura ali naquela tábua, né? E faz contaminação cruzada com o peixe, com arroz, não é o peixe, é o peixe, o arroz, a alga, enfim, tudo. Ah, mas e o Hot Philadelphia que é frito? O Hot Philadelphia vem frito assim e é cortado ali naquela tábua. E aí isso não é uma questão de higiene, não é. Porque isso é uma característica da comida japonesa. Ah, mas lá no Japão as mulheres comem comida japonesa. Primeiro que, até onde eu sei, não é uma área endêmica de toxoplasmose, tá? Então, elas não têm essa preocupação. Existem áreas, nos Estados Unidos praticamente não tem, então não se preocupa tanto com isso. E depois que a gente chama de comida japonesa é muito diferente do que eles comem lá, né? A gente tem uma comida japonesa ocidentalizada, que não é exatamente a comida japonesa deles. E de qualquer forma, eu não sei como é que é a orientação lá. Mas a questão é a contaminação cruzada. E eu já vi muita gente falando assim, mas em qualquer restaurante você manipula a salada e o hambúrguer, e mesmo que não tenha salada no hambúrguer, você... Não é verdade. Tá? Pouquíssimos lugares você manipula tudo junto, no mesmo lugar, com a mesma mão e a mesma faca, como no restaurante japonês. Ah, pode ter contaminação cruzada nos outros lugares? Pode, mas não é dessa forma como no restaurante japonês. Então, quem é suscetível à toxoplasmose não deve, desde antes de engravidar, idealmente, né, consumir. Então, e ainda falando da toxoplasmose, tem questão de contato com terra, né? Lavar muito bem legume, verdura e fruta cru. Não comer na rua legume, verdura e fruta cru. Pode consumir mais em casa, quando você tem certeza da higienização. E carne crua, né? Enfim, hambúrguer, picanha, enfim. Não pode ser cru, tem que ser tudo muito bem passado. É basicamente isso. Também, uso de pesticidas, poluição do ar. Existem vários estudos mostrando os poluentes do ar, né? O impacto na gravidez, você acha na placenta, na epigenética, no desenvolvimento daquele bebê ao longo da vida. Óbvio que muitas coisas você não pode mudar, né? Eu moro ali, vou fazer o quê? Mas no que dá pra gente mexer, a gente mexe. Produtos de limpeza doméstica, fonte insegura de água, plástico usado para armazenamento de alimento e infecção, mercúrio, né? Existem peixes que acumulam mais mercúrio, que é mais tóxico, então o tipo de peixe que você consome também interfere. Cremes para clarear a pele, chumbo que é presente em tinta, em cosméticos, aditivos alimentares, medicamentos importados, na argila, tá? E ver a legislação específica de cada lugar para gravidez, para você adequar a grávida ao seu ambiente de trabalho. Na avaliação de risco também faz parte o exame físico, e aí índice de massa corporal, né, o que eu falei do peso, tem um IMC normal, pressão arterial, examinar a boca da paciente, tireoide, coração, pulmões, mama, abdômen, trato genital, ou seja, um exame físico detalhado e minucioso, visando diagnosticar doenças crônicas ou infecções. Exames laboratoriais. São vários que a gente faz, mas basicamente o que é importante? Rastrear HIV e HCV, hepatite C, né? Rastrear infecções sexualmente transmissíveis para a gente poder tratar. Rastrear portadores de alterações genéticas de acordo com a história familiar, principalmente. Hemoglobina glicada, o rastreio para diabetes gestacional, não, desculpa, para diabetes tipo 2. A gente já faz antes. Teste tuberculínico, ver o status, como eu falei, para varicela, rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, já saber se essa paciente é imune ou se ela é suscetível. No caso da varicela e rubéola, a gente pode vacinar pacientes suscetíveis. Fenilcetonúria, isso é mais comum em outros países, né, que a gente não tem tanto essa questão. E às vezes avaliar nível de chumbo, dependendo da exposição daquela pessoa, né. E as intervenções que a gente faz? A intervenção visa redução de risco. Então, educação, aconselhamento, otimização de doenças crônicas e encaminhamento quando necessário, né? Quando você precisa encaminhar para um especialista.
Os pilares das intervenções são, como eu falei, educação e aconselhamento sobre promoção da saúde relacionados aos riscos à saúde reprodutiva. Otimização do controle de desordens médicas, ou seja, qualquer doença crônica que a pessoa tenha, qualquer uma, diabetes, hipertensão, gastrite, você vai tentar deixar a pessoa controlada e controlada pelo uso de medicamentos compatíveis com a gestação. Encaminhamento para atendimento especializado sempre que apropriado, ou seja, nesse rastreio muitas vezes eu descubro um hipotireoidismo, vou mandar para o endocrinologista, um diabetes gestacional, vou mandar para o endocrinologista. Pela história eu vejo uma questão de um risco genético aumentado, vou mandar para um geneticista. A gente encaminha quando apropriado. Quais são as intervenções que a gente chama de universais, né? Que para todas as mulheres a gente vai não necessariamente intervir, mas pelo menos prestar muita atenção. Primeiro, em todas as mulheres a gente vai fazer suplementação de ácido fólico ou metilfolato, né? A questão do metilfolato é que ele é a forma ativa do ácido fólico. Então, o ácido fólico, quando a gente ingere no organismo, tem uma enzima, metilfolato redutase, que vai transformar o ácido fólico em metilfolato. E um percentual indeterminado, já me falaram que era muito, muito, 30% a 50%, não se sabe, varia muito. Um percentual indeterminado das mulheres, da população, tem deficiência nessa enzima. Então, ela não consegue converter o ácido fólico na forma ativa dele, que é o metilfolato. Então, não adianta você dar ácido fólico porque ele fica inativo. Então, nessas mulheres é importante suplementar o metilfolato. Como não tem indicação de se rastrear, né, mutação da metilfolato redutase em todo mundo, não é para fazer, tá errado fazer de regra. E como a gente não sabe o percentual da população que tem deficiência, a recomendação é sempre que possível, porque é bem mais caro, ao invés de suplementar ácido fólico, suplementar direto o metilfolato. Controle glicêmico é universal, no sentido de que mesmo que o paciente não seja diabético, a gente rastreia, a gente investiga, a gente fica ali. Por quê? Porque o diabetes descontrolado tem um risco enorme para a formação do bebê, principalmente a inicial, né? Tanto o abortamento, né, quanto o óbito fetal mais tardio, mas para a formação do bebê, além de diversas outras alterações na gravidez. A gente já recomenda a abstinência de álcool, de nicotina, de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? As drogas lícitas possíveis de se abster. Maconha, a gente já orienta isso na consulta pré-concepcional. Vacinação, a gente bota em dia, atualiza o calendário vacinal da mulher. E a gente já orienta quando essa mulher deve começar a consulta obstétrica pré-natal. Tem estudos mostrando que quando a mulher faz consulta pré-concepcional, ela acaba começando a consulta obstétrica num momento muito mais oportuno, né? Nem cedo demais, nem tarde demais. Porque ela já está orientada e amarrada para quando engravidar voltar com tanto tempo. Então, essa mulher já fica muito mais amarrada para começar o pré-natal num momento mais ideal. Então, outras intervenções que são, né, universais, mas que nem são universais para quem precisa, né, para todo mundo que precisa. Que é atingir um IMC normal. Todo mundo deve estar com IMC normal. Então, tem gente que já tem gente que está acima, tem que diminuir, tem gente que está abaixo, tem que aumentar. Substituir medicamentos usados, então a gente faz um inventário de todos os medicamentos que a mulher usa para a gente poder substituir. Evitar riscos ambientais para todo mundo, otimizar as comorbidades e mudanças comportamentais quando for necessário, né? E existem intervenções muito específicas, né, para condições maternas muito específicas. Então, como eu falei, principalmente as questões genéticas, né, ou doenças maternas que ela tem, mas doenças hereditárias, questões psicossociais muito específicas, a gente vai fazer intervenções muito específicas. Como eu falei, dieta e suplementação, idealmente com um nutricionista para fazer uma intervenção específica. E a gente já vai tratar diferente as pacientes com história de infertilidade, né, que já, não, eu já tentei engravidar há muito tempo, tentei 2 anos, não consegui, acabei fazendo uma fertilização in vitro. Essa mulher a gente já vai ter outro olhar. Mulher que tem abortamento de repetição, que tem um desfecho gestacional adverso prévio, ou seja, a mulher já engravidou, já teve problemas na gravidez, já teve um desfecho ruim, teve um óbito fetal, uma morte fetal precoce, enfim, alguma complicação, a gente já vai ter um olhar diferenciado. E qual é o resultado desejado de tudo isso que eu falei? O que é o nosso goal, né? O nosso objetivo? A ausência de uso de tabaco, a ausência de depressão sem controle adequado, né? A depressão é uma doença crônica, dificilmente a mulher cura, mas ela tem que estar controlada. A ausência de infecções sexualmente transmissíveis, evitar teratogênicos, peso saudável, que é um IMC entre 18 e 30, idealmente, né? Tem uma faixa mais ideal ainda, mas pelo menos aí. Uso de ácido fólico ou metilfolato começando pelo menos 3 meses antes da concepção. Por quê? O ácido fólico ele é importante para o fechamento adequado do tubo neural, né? Para prevenir defeitos de fechamento do tubo neural. E o tubo neural fecha muito precocemente.
né? Tem estudo que mostra, acho que é 28 dias, né? Ele já está fechado. Então, quando a mulher descobre a gravidez, já fechou. Então, o ideal é começar 3 meses antes para você fazer o estoque do ácido fólico ali. Controle glicêmico ideal, que a gravidez seja planejada, né? Que não seja uma gravidez não planejada, indesejada. E que a primeira visita pré-natal aconteça antes de 12 semanas de gestação, né? Que essa mulher não comece no segundo trimestre, que ela comece ainda no primeiro trimestre. Então, esses aí são os principais objetivos que a gente busca quando a gente faz esse acompanhamento. Então, o resultado desejado, na verdade, é isso. Ó. É uma gravidez saudável, idealmente terminando com parto vaginal sem complicação, idealmente. Um bebê saudável, uma amamentação segura, saudável. Isso tudo faz parte dos nossos objetivos, né? Então, o resultado desejado é isso. Mãe e bebê saudáveis e felizes felizes também, tá? Eu falo felizes brincando, mas felizes também, porque a gente tem que pensar em depressão pós-parto, enfim. Uma amamentação estabelecida, tranquila. Esses são os nossos objetivos. Então, essa foi a nossa aula. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me mandar diretamente. E agora eu quero falar sobre o nosso curso de fertilidade natural, né? O curso de fertilidade natural é um curso bem mais detalhado para quem fez um mini curso. Aquilo é um arcabouço, né? Mas a gente trabalha muito mais aí nos temas. A gente tem módulo, eu nem coloquei aqui, devia ter colocado. Sobre conhecendo o corpo, né? Falando da anatomia do sistema reprodutor feminino interno e externo, falando sobre o ciclo menstrual, a ovulação, o período fértil, como identificar, como antever, né? Como identificar se já teve, como ocorre a fecundação, como ocorre a implantação. A gente fala disso tudo. E a gente fala de fatores que influenciam, tanto fatores não modificáveis, como a idade, que é um fator não modificável, como fatores como a questão do peso, né, da obesidade, uso de álcool, de tabaco. Quem tiver interesse pode olhar o programa completo, né? Falo também de situações especiais, como síndrome dos ovários policísticos, menopausa precoce, síndrome dos ovários policísticos, endometriose e atletas de alta performance. E eu tenho um módulo bônus, que ele é bônus porque ele não fazia parte do curso inicial, porque não um percentual grande das mulheres que precisa desse tipo de orientação. Por isso eu coloquei como bônus, né? Não é como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, que são muito prevalentes, mas que fala sobre menopausa precoce, sobre a infertilidade, tá? Isso agora eu não lembro, tem que olhar. Atletas de alta performance, enfim. E tem mais um bônus agora, que é essa aula de contagem de idade gestacional, que, obviamente, né, quem está tentando engravidar ainda não precisa fazer a contagem de idade gestacional, mas aí fica guardadinho aí para quando precisar. Eu resolvi manter o mesmo valor do curso da primeira turma, tá? Que é o valor de 297. Eu tinha intenção de aumentar, mas como eu sei que a gente segue na pandemia, numa situação complicada para todo mundo, eu acho que uma forma de eu conseguir dar acesso a mais mulheres, né, a esse curso é eu mantendo o preço. Tá? E por que eu escolhi esse preço? Porque o preço é a média de metade do valor de uma consulta, então eu acho que é muito justo e muito acessível. Esse curso, quando eu fiz as pesquisas, ele deveria custar 597, né? Eu resolvi fazer pela metade, porque é metade do valor de uma consulta, para tornar o curso mais acessível, porque o meu objetivo é difundir conhecimento e otimizar a fertilidade mesmo, que as mulheres, eu fico vendo no meu Instagram as perguntas muito simples, que se você der um pouquinho de orientação, a mulher já entende. Então, eu quero difundir o conhecimento, meu objetivo é esse, por isso eu vou manter esse preço não só abaixo do valor do curso, né, como o valor de metade de uma consulta. Uma consulta, em geral, minha dura em torno de 1 hora, aí a gente tem, se não me engano, sei lá, algumas horas de curso. Então, são coisas que mesmo numa consulta, para eu falar tudo isso, eu precisaria de umas 5 consultas, né, que tem esse valor aí. Então, eu precisaria de umas 5 consultas para explicar tudo que eu explico nesse curso. Então, como é gravado, online, eu consegui otimizar tudo num curso e vou cobrar, para tornar mais acessível, metade do valor de uma consulta. Então, eu fixei esse valor de 297, que eu tinha feito num lançamento semente na turma anterior, que eu pretendi aumentar. Não vou aumentar pela situação em que o mundo se encontra, o Brasil, principalmente aí da questão financeira. Mas, para quem está presente, eu vou dar um bônus de, se a pessoa adquirir o curso hoje até meia-noite, eu vou dar um bônus de 30% de desconto,
tá? Em cima desse valor de 297 aí. Então, eu vou dar esse bônus. Na verdade, os 10 primeiros que conseguirem fechar, eu vou dar outro presente, que eu vou dar, só não tô nem acreditando que eu vou dar, porque para mim é super complicado logisticamente, mas eu quero dar porque eu acho importante. Então, na verdade, as 10 primeiras alunas que se inscreverem no curso, eu vou dar gratuitamente meia hora de consultoria comigo. Então, a gente vai fazer por Zoom, só eu e você, uma consultoria para tirar todas as dúvidas. Eu tenho que enfatizar que essa consultoria não é uma consulta médica, tá? Eu não posso tratar de questões específicas, eu não posso avaliar resultado de exame, eu não posso prescrever, mas é uma orientação para saber do seu ciclo especificamente, calcular a sua ovulação com você, sentar ali junto, pegar na mão, fazer a continha certinho para a gente ver o período fértil e para a gente ver em todos os hábitos de vida, todas as questões aí que cercam, o que pode estar influenciando na fertilidade, o que a gente pode mudar. Então, eu só posso oferecer realmente para 10, por 30 a 40 minutos, né, que é o tempo do Zoom, essa consultoria aí. Mas as 10 primeiras que se inscreverem, eu vou dar essa consultoria de 30 a 40 minutos comigo, como se fosse uma consulta médica, que custa R$600, mas como bônus do curso. Então, espero que assim eu estimule vocês a aprender um pouco mais sobre a fertilidade natural, sobre o organismo de vocês para otimizar. Como eu já falei, não é só otimizar a fertilidade, não é só visando engravidar. Eu não quero só que vocês otimizem e consigam engravidar num tempo menor, ou consigam engravidar e não ser submetido à terapia de reprodução assistida. Eu quero isso também, mas eu quero que vocês consigam engravidar numa gestação saudável. Vocês saudáveis, para ter uma gestação saudável e sem intercorrência, dentro, né, do possível, a gente conseguir otimizar, ter um parto seguro, tranquilo, ter um bebê saudável, que é o nosso objetivo, né? Mas não saudável só ali ao nascimento, mas como saudável a longo prazo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês vão amar o curso completo de fertilidade natural. Eu estou regravando algumas aulas, tá, do primeiro curso, algumas eu já estou regravando aos poucos, eu vou substituindo. O acesso ao curso dura 1 ano, então todas as substituições que eu fizer, ou todas as substituições que eu digo, regravação de aula, né, para ficar, porque eu reparei que o meu computador antigo, o Zoom ficava um pouco travado, o áudio um pouco travado, aquele meio robotizado, e eu achei péssimo depois. Então, eu estou gradativamente substituindo as aulas para minimizar isso, e vocês vão ter acesso por 1 ano, depois que eu substituir tudo. 1 ano depois que vocês adquirirem, né? Então vocês vão conseguir pegar toda a substituição. E qualquer coisa que não seja bônus específico, né? Como esses, né? Consultoria para as 10 primeiras, tudo que eu colocar ali vocês vão ter acesso durante 1 ano. O curso também tem garantia de 7 dias, ou seja, se você adquirir o curso e por acaso não gostar, não era o que esperava, não gostou né, de alguma coisa, enfim, vocês têm 7 dias para pedir devolução do dinheiro, sem questionamento, sem saber, por que você não gostou, o que você não gostou. Até quero saber o que não gostou para ver se eu consigo melhorar, mas não tem esse questionamento, não tem dúvida, é só solicitar na plataforma, que não passa nem por mim. Solicita na plataforma, automaticamente tem devolução do dinheiro, tá? Então é isso. Qualquer dúvida sobre o curso ou sobre qualquer outra coisa, fico totalmente à disposição. Espero que vocês tenham conseguido, com essa masterclass de como preparar o corpo para engravidar, entender a importância da gente se planejar com o máximo de antecedência possível para o corpo estar totalmente preparado aí para a gente garantir as chances de uma gravidez de sucesso. Quando eu falo gravidez de sucesso, né? Sucesso midiático. Gravidez de sucesso sem intercorrências, terminando com mãe e bebê saudáveis e um filho com um potencial genético aí saudável. Então, muito obrigada, foi um prazer.